gente linda! Como vai? Tudo bem? Espero que sim, viu? Eu te convido nessa próxima hora para estar comigo aqui, conosco, no nosso programa Espaço Feminino. É sempre muito gostoso, muito prazeroso. Eu sempre fico muito feliz de estar aqui todas as quartas-feiras com você. E hoje não é diferente, apesar que eu continuo com aquela mesma premissa. Vamos combinar. Tá passando rápido demais esse tempo. Será que nós não estamos acelerados demais e por isso a gente vê esse esgotamento? A gente vive nessa exaustão, nesse cansaço. E são coisas que estão relacionadas a temas que vamos tratar também aqui no programa. Que a gente fala de sucesso. A trilha para a gente conquistar aquilo que a gente quer. A gente não é bom em tudo e nem o tempo todo. Mas por que a gente às vezes quer abraçar tudo, fazer de tudo um pouco e às vezes se perde em meio a tudo isso? E mesmo pressionados quando a gente tem muitas tarefas, muitas coisas a cumprir, a devolver, a gente fica, agora, vou deixar tudo isso e vou sair correndo. Mas será que essa é a postura? Ou existem técnicas para nos redirecionar rumo ao sucesso? E o que é sucesso para você? A gente vai falar sobre isso aqui no programa. E também violência contra a mulher. Assunto sério e que sempre fazemos questão de debater aqui no Espaço Feminino. Até porque um cenário preocupante e não é de hoje. Mas quais são as ações implementadas para mudar esse cenário? E outras questões também relacionadas à violência contra a mulher. A gente fala no 8º mês, que é dedicado à conscientização da violência contra a mulher. E tô te esperando para participar aqui comigo. A sua interação vale presente, você sabe. Então, participe conosco. Tá aí na tela o nosso telefone, o nosso WhatsApp, que é o telefone do nosso jornalismo, hein? Sempre que você tiver alguma demanda, fizer algum flagrante, tiver alguma sugestão, nos acione sempre por esse número. Estamos aqui 24 horas ligados e com a missão de levar informação para você. E essa troca sempre é positiva, é bem-vinda. Por esse telefone também você fala com o nosso programa, que já está à espera da sua interação, do seu recado, do seu áudio, do seu vídeo. Fique à vontade. A gente escolhe dentre os participantes, e aí vou dar uma dica, aquele que é mais criativo, tá? Manda uma mensagem bem criativa interagindo conosco, porque aí aumentam suas chances de ganhar aquela cesta deliciosa com patos que a gente distribui às quartas-feiras para você. Então, para participar, anota aí o nosso telefone, 349-9947-4515 e mande aí o seu recado. Vai estar valendo, você vai estar participando e a gente conta quem é o ganhador ou a ganhadora no final do nosso programa Espaço Feminino. Bom, já viu? Vou abrir o nosso programa com um dos temas de hoje, que é a questão do sucesso. Da definição aos passos para alcançá-lo. E aí, no meio desse caminho, como e por que a gente acaba se perdendo? Uma das convidadas que vai falar sobre esse assunto, está aqui do meu lado já, que é a Laura Rocha. Ela é psicóloga, mentora sistêmica. Como vai, Laura? Tudo bem? Olá, tudo bem? Um prazer estar aqui com você, Ludmila. Prazer é meu tê-la aqui. Daqui a pouco participa conosco nesse bate-papo também o Vitor Almeida, ele que é escritor e vai nos ajudar a entender mais sobre essas questões. Ô Laura, vamos começar definindo, se é que tem uma definição clara do que se entende por sucesso. Eu falo que sucesso é algo muito pessoal, né? Depende de cada pessoa. O que é sucesso para mim é muito diferente do que é sucesso para você. Eu falo que a gente precisa saber se sucesso para mim é ganhar muito dinheiro, sucesso para mim é ter um bom relacionamento, sucesso para mim é ter seguidores nas redes sociais. O que é sucesso? Porque a partir desse significado, a gente vai poder saber se o nosso sucesso, eu gosto de dar o exemplo, se é do tamanho de um copo d'água ou do tamanho de um oceano. Porque aí a gente precisa saber qual é o preço que eu quero pagar. Como eu faço para chegar a esse sucesso? Porque muitas vezes a gente chega no sucesso profissional e não sabe que está ali no sucesso. Muitas vezes a gente está ali naquele movimento, né, o que a gente mais esperava e a gente nem reconhece que a gente está no nosso maior sucesso e que era aquilo que a gente almejava há 6 meses atrás ou 1 ano atrás.
Então, eu acho que a primeira pergunta é: o que é sucesso para mim? Então é um conceito relativo e individual. Sim. Mas por que a gente nunca está satisfeito? Sim. Ou muitas vezes tem essa falta de clareza para compreender e para valorizar o sucesso que a gente já conquistou? Nós, seres humanos, temos a tendência de olhar para o que falta, né, Ludmila? Então, a gente fica sempre buscando o que falta e temos dificuldade de reconhecer o que temos. O sucesso com uma prosperidade financeira, né, que é um tema que eu gosto muito, as pessoas têm dificuldade porque olha o que falta e não olha o que tem. Então, o passo para o sucesso, a primeira coisa é: o que eu tenho? O que eu tenho hoje e o que eu preciso alcançar para chegar naquilo que eu quero amanhã? Porque sem saber o que a gente tem hoje, sem reconhecer o que temos hoje, a gente também não chega naquilo que a gente deseja amanhã. Participa também da nossa conversa o Vitor Almeida, que está à distância. Oi, Vitor, tudo bem? Boa noite. Eu só não estou te escutando. Seu microfone está aberto aí, Vitor? Me ouve bem? Eu acho que agora eu te ouço. Tudo bem? Ótimo. Boa noite. Boa noite, Ludmila. Tudo bem? Tudo, e você? Tudo bem também. Ô, Vitor, a gente começou falando dessa questão do sucesso e vamos desconstruir também para a gente entender por que às vezes é algo tão inalcançável diante a uma caminhada da qual nos projetamos. Porque muitas vezes a gente fica perdido nessa caminhada, nem sabe se está ou não no caminho certo. E também com a humanidade no ponto que está, a gente vive pressionado, correndo, cansado, exausto, e aí vem uma série de outros gatilhos com isso, ansiedade, irritação e por aí vai. Mas como lidar, então, com tantas turbulências que, às vezes, nos fazem perder o foco necessário? Perfeito, Ludmila, é exatamente isso. Eu costumo falar, né, que nós vivemos hoje no mundo, como você bem colocou, né, o que Zygmunt Bauman ele descreve como um mundo líquido. Então, nós estamos num período de transição, onde a gente ainda não tem uma identidade do que nós seremos, mas nós também não somos mais o que éramos há 10 anos atrás, de tão rápido que o mundo muda. E isso nos pressiona e aí faz nós ter a consciência de que nós não temos controle sobre o ambiente externo. E é aí aonde a gente começa a ter a depressão, porque nós não conseguimos mudar o que passou e as coisas que estão acontecendo. Nós começamos a ter ansiedade, porque nós não sabemos o que vai ser do nosso futuro. E a gente se paralisa, porque num presente caótico como esse, onde não tenho controle de nada externo, o que fazer? E é aí que eu proponho, sempre, eu tenho uma metodologia, que eu proponho justamente olhar para si mesmo. Porque, como o filósofo Confúcio sempre diz, né, ele sempre dizia, nós não podemos controlar a direção dos ventos. E isso é uma filosofia de vida muito bonita, mas eu consigo controlar a direção da vela. Ainda que o vento, então, ele sopre para o sul, eu consigo direcionar a vela e posicioná-la de uma forma que eu vá para o norte. Então isso é muito importante, autocontrole, autoconhecimento e autoliderança. É aquilo, às vezes a gente costuma ignorar o tempo da natureza e não adianta a gente querer apressar as coisas, porque não adianta, o dia precisa aí de 24 horas, poucos mais minutos ou um pouco menos, aí para cumprir o seu ciclo, para as coisas se completarem, para semente frutificar. E diante a essas questões aí, a esses dilemas impostos pelo mundo pós-moderno, quando você traz o Bauman para essa discussão, como isso então nos atinge no sentido de prorrogar essas questões e como a gente lida com a questão tempo, porque também é um fator preponderante para a gente chegar ao sucesso que a gente está falando aqui também no programa. Perfeito. Acho que quem está com você, eu perdi o áudio no início, é Laura, né? É a Laura. A Laura estava, eu peguei ela falando sobre saber lidar com aquilo que temos e eu achei interessantíssimo isso que ela falou, é muito importante. Se a gente não aprende a administrar o que temos no patamar e no nível em que estamos,
nós jamais conseguiremos ter mais para o nível seguinte. Então eu acho que isso só é possível com algo que eu defendo muito hoje, que é o recurso mais valioso que o ser humano tem. E a gente muitas vezes negligencia isso para nós mesmos. O recurso mais valioso que o ser humano tem é a nossa atenção. A gente muitas vezes acha que é o recurso financeiro, mas na verdade é a nossa atenção. As redes sociais, as grandes empresas brigam pela nossa atenção hoje e às vezes a gente negligencia ela para nós mesmos. Então, focar a nossa atenção para nos preparar com o que temos hoje, na posição em que estamos, é o caminho para a gente começar a reagir diante disso. Ludmila. Ô, Laura, essa questão que o Vitor coloca, se não somos bons em tudo e nem somos bons o tempo todo, mas diante as cobranças da sociedade, né, do trabalho, você tem que produzir, a meta a ser alcançada, na família, por que você não fez isso, tem que ser dessa forma, as diretrizes, até os próprios dogmas sociais, as regras das quais somos impostos. Então, como priorizar, o que priorizar diante a tantas demandas para valorizar a questão tempo? E aí vem até uma questão que o Vitor coloca, ter também o sucesso financeiro, que é um meio importante para que possamos sobreviver. Você falou algo importante que é prioridade. Quando a gente sabe do nosso lugar, Ludmila, quando a gente sabe o que faz sentido realmente para a gente consegue saber se aquele é o momento certo, o que fazer, o que não fazer. Quando a gente não conhece, quando a gente não sabe do nosso lugar, do nosso limite, a gente mistura muito, né, com as redes sociais, com aquilo que a cultura é cobrada, com aquilo que a família cobra, aquilo que os amigos impõem, né, aquilo que culturalmente é imposto pra gente. E a gente acaba se misturando o tempo inteiro e se perdendo. Quem sou eu? Então, eu acho que o primeiro passo, quando a gente fala de tantas informações que nós temos, com tanta cobrança da produtividade, é quem eu sou? Qual é o meu limite? Qual é o meu lugar? Qual é o meu espaço? E o que realmente eu consigo? Porque nós não vamos conseguir fazer tudo. E nós não temos a obrigação de fazer tudo e não vamos ser bons em tudo. E mesmo não dando conta de fazer tudo, nós temos um lugar de destaque e a gente pode sim construir o nosso sucesso profissional e ter prosperidade financeira. Bom, a gente vai para o intervalo agora, continua aqui comigo também, Vitor, a Laura, você que nos acompanha aí pela internet, pela televisão, por onde você estiver. Na volta, então, a gente vai entender as técnicas para a gente aplicar isso que os nossos entrevistados, especialistas, estão falando aqui no nosso programa. Então, fiquem ligados, já já a gente volta com muito mais. Sim, voltamos com o nosso programa Espaço Feminino e a gente continua falando das ferramentas, desconstruindo também a questão do sucesso para a gente se encontrar inserido nesse contexto, para a gente perceber também que o sucesso não é só aquilo que o outro alcança, é o que você produz para alcançar. Um resumo do que a gente falou com os nossos entrevistados no bloco anterior e a gente continua agora, nesse momento, também em formas de técnicas, procedimentos e metodologia, conforme até o Vitor colocou aí no bloco passado. Ô, Vitor, então, quais são as primeiras ferramentas que a gente tem que entender e implementar quando a gente percebe, né, a questão, como a gente falou, do foco, a gente falou aqui também da prioridade, de elencar e também de estabelecer o que é o sucesso, que é algo muito mais individual do que coletivo. Perfeito, Ludmila. A Laura colocou muito bem a questão da prioridade. E uma das formas de a gente definir prioridade é termos critérios. E aí, como ter prioridade para saber aonde focar e investir nossa atenção, né? A nossa atenção ela precisa ser focada nas nossas forças, porque diante desse mundo que nós estávamos falando, né, tão complexo, tão volátil e incompreensível cada vez mais, o generalismo ele é uma grande armadilha. Ele tem um glamour que ele é um pouco falso e as pesquisas de Stanford já mostraram isso. Esse generalismo e essa vontade de querer ser bom em tudo, ser produtivo em tudo,
ela é muito perigosa. Então, quando você prioriza suas forças naquilo que você é bom, é o caminho para a gente poder desenvolver isso. Então, pense, eu sempre gosto de dar o exemplo, né? Pense no Messi. Ele é um jogador de futebol, mas ele não consegue ser um jogador de futebol tão bom que ele joga bem em todas as posições. Se o Messi tivesse, há tempos atrás, escolhido jogar no gol, muito provavelmente nós nunca mais teríamos ouvido falar do Messi. Mas ele reconheceu as suas forças, e além de ele reconhecer as suas forças e treiná-las, que era converter os gols e poder criar chances, ele também se posicionou da forma correta. Então, eu falo muito sobre isso. Força sem posicionamento perde completamente o valor. Além de a gente priorizar nossas forças, a gente prioriza o posicionamento correto na nossa vida. Então, vamos lá. Priorizar é sempre uma questão que a gente tem que trazer para a discussão, e às vezes essa questão, quando a gente fala disso, quando a gente coloca no coletivo, lá as pessoas às vezes não compreendem, fala, mas eu não tenho tempo. Você faz, mas nossa, como que você consegue? Como é que você dá conta de tudo isso? Então, essa questão do priorizar também é algo que vai fazer sentido só para a pessoa. E como é que a gente estabelece isso na prática? A gente coloca isso no papel, é preciso de entender isso de qual forma para criar essa técnica e essa metodologia que a gente precisa. Eu falo que a gente não tem que ter permissão do outro para a gente priorizar as nossas coisas. Muitas vezes a gente espera que o nosso marido ou que a nossa mãe diga e fala: cuide de você está exausta, olhe para você, priorize as suas coisas. Ou um professor, alguém que você admira. Então, é algo nosso. E é um grande desafio mesmo, né, Ludmila, de pensar que, como assim? Eu estou priorizando, eu estou sendo egoísta? Até que ponto eu tenho que olhar para mim? Até que ponto eu tenho que olhar para o outro? Mas eu primeiro. Se eu não me preencho, se eu não me encho, eu não consigo fazer as minhas outras atribuições. Que seja profissional, que seja como mãe, que seja como esposa, que seja como amiga. Então, é um grande desafio realmente. E um olhar para isso, uma técnica, é colocar no papel mesmo. Porque às vezes a gente é tão produtivo, a gente faz tanto pelo outro, que a gente não consegue nem perceber que a gente não tira 10, 15, 20 minutos pra gente. Então, se o sucesso começa a partir da gente tem que olhar sim pra gente e muitas vezes ter uma postura egoísta de dizer não pro outro. Bom, o sucesso é algo muito mais amplo do que a gente pode entender. Pode ser algo abstrato, um sentimento, algo que a gente conseguiu cicatrizar, uma ferida que a gente conseguiu fechar, estancar, um processo que às vezes é um passo para o outro, mas para a gente é gigantesco, que a gente atropela tudo isso. Então, como que a gente pode perceber e valorizar também como instrumento e técnica para a gente seguir confiantes numa jornada que é desafiadora, creio que para todo mundo? Sim. É reconhecer os pequenos passos que nós damos. Sabe, eu falo que às vezes a gente passa por uma dificuldade, seja por uma doença, uma questão no relacionamento, no trabalho. A gente passou, a gente não valoriza o que a gente fez, o nosso sofrimento. Às vezes a gente olha e fala, nossa, mas é tão fácil. Não, não foi fácil. Então, o primeiro passo é, eu me valorizo nessa trajetória. Eu me reconheço em cada processo. Porque talvez o que é difícil para mim não é difícil para você. Então foi difícil para mim. Eu valorizo o meu processo, não o processo do outro. Isso é muito importante, eu estava até falando antes de entrar aqui no nosso programa, Vitor, com uma entrevistada que vai entrar aqui na sequência, e eu falava disso, assim, porque às vezes o outro também reduz muito aquela situação que é sua. Por exemplo, eu estou num processo agora de escrita que me consome muito do meu tempo, me desgasta emocionalmente, e você fica tentando concentrar, juntar. Esse processo da pesquisa é muito doloroso e tudo. E às vezes a pessoa fala assim, o que você está fazendo? Eu estou fazendo isso também. E eu falo, nossa, puxa, mas isso... Eu fico pensando em desistir porque está muito desgastante, está puxado para mim. E a pessoa fala, o que falta? Então, falta eu escrever muito ainda, mas só isso? Né? Falta só isso para você alcançar?
Então, essa redução também pode fazer com que a pessoa se perca e também se frustre, fala, puxa vida, não é possível que a pessoa está vendo isso dessa forma, ela que não tem noção o que é passar por isso tudo. Sim. O quanto, né, para você é um grande desafio. E a forma que ela olha diz, não tem desafio nenhum nisso, é tão fácil. Mas ela não sabe do seu lugar, ela não sabe da sua experiência, ela não sabe da sua estratégia e de quanto dedicação e o quanto vale chegar nesse objetivo final. Porque às vezes o outro olha e fala, mas você quer isso pra você? Isso aí é Pra quê? sucesso? Pra quê? Por quê? Você Você não está sofrendo com precisa. isso? Então é um pouco exatamente. de, não, esse é o meu objetivo, eu tenho um desejo, esse é o resultado que eu desejo almejar. Eu desejo chegar. Então, um pouco de olhar, né? O que eu quero? O que é sucesso? Quais são as dificuldades que eu passei? Olha o quanto eu também já evoluí. Porque, mais uma vez, eu falo, né? Que o ser humano tem tendência de olhar para o que falta e não reconhecer o que tem. De olhar, às vezes, tipo, para o outro e não olhar para si. Para a conquista do outro. Principalmente agora, né, Ludmila, na rede social, a gente olha para as pessoas e aí a gente fala, a gente quer aquele sucesso. Mas será que realmente faz sentido para mim aquele sucesso? Será que realmente eu quero pagar o preço que aquela pessoa pagou? Ou paga? Ou paga por estar ali? Então é um pouco da gente voltar para o nosso lugar e perceber o que realmente eu quero. Fala, Vitor. Perfeito. É a comparação, né? A gente hoje vive num mundo em que se comparar é muito fácil. Eu olho para o lado hoje, numa telinha do meu celular eu abro, na tela do meu computador eu abro, eu me comparo facilmente o tempo inteiro. Então, essa comparação, ela começa a diminuir, porque eu começo a me diminuir. Então, uma das coisas que eu defendo é que a minha filosofia de vida e que eu tento estruturar na cabeça das pessoas e de quem eu mentoro, é justamente isso. Seja o seu próprio referencial. Né? É o que Jordan Peterson fala, né? Não se compare com o outro, se compare com quem você foi ontem. E aí sim você consegue enxergar a sua evolução. Então vamos lá para a gente fechar a nossa conversa, que eu queria ficar falando aqui horas sobre isso, porque autoconhecimento é uma ferramenta importantíssima para esse sucesso que a gente fala, mas sobretudo pelo bem-estar que provoca, sobre como todos à nossa volta ganham com isso também, porque é uma ação individual, mas ela é distribuída também coletivamente, quando a gente está bem, quando a gente percebe, quando a gente tem essa autoconfiança e tudo mais, então todo mundo acho que sai ganhando, porque do contrário também, quando a gente está naqueles momentos ruins, todo mundo sai perdendo que está à volta. Então vamos, vocês dois, eu peço que cada um no momento aqui, estabeleça essas 5 ferramentas essenciais para a gente chegar nesse sucesso, seja ele ou nessa prosperidade que buscamos e queremos. Vitor? Para mim, perfeito. Eu tenho um livro que eu escrevi e ele tem justamente 5 etapas, né? E dentro das 5 etapas aí eu tenho as ferramentas, mas basicamente é autoconsciência. Então eu preciso me conhecer, eu preciso estabelecer o ponto onde eu estou, quais as minhas forças, para depois definir onde eu quero chegar. Um dos princípios do GPS, para ele dizer o seu destino, é ele identificar o ponto que você está. Para a gente não é diferente. A gente às vezes quer identificar tanto o nosso destino e a gente não para pensar, mas aonde eu estou? Sem saber onde eu estou, não consigo traçar o caminho do processo. Então a autoconsciência, autorreflexão, que é definir os seus valores. O que é aquilo que você não negocia? Então, por exemplo, eu tenho um valor de ficar rico, mas eu tenho valores que me impedem, por exemplo, de assaltar um banco. Porque quem assalta um banco fica rico. Porém, os meus valores, eles são guias. Por que eu preciso de valores? Para me limitar. Porque isso me fortalece quanto pessoa. E aí, eu começo a ficar mais autoconfiante. A autoconfiança gera uma confiança e as pessoas começam a confiar em nós. As pessoas confiando em nós, nós ficamos ainda mais autoconfiantes. Então, um ciclo virtuoso. Depois da autorreflexão, é autorresponsabilidade, é se comprometer com aquilo que nós realmente demos a nossa palavra. E para isso, eu tenho 2 técnicas. Uma delas é criarmos sistemas. Então, se eu tenho uma reunião importante, que eu já marquei, eu crio um sistema para me blindar
de não chegar atrasado naquela reunião. Eu saio mais cedo de casa, eu coloco o despertador, eu crio sistemas para que eu cumpra aquilo que eu acordei. E o outro ponto é, não abra mão das colaborações que você pode dar a um mundo que não tem custo para você. Então, se você vê um papel de bala no chão, não foi você que jogou, mas se você pegar e jogar no lixo, é uma contribuição que não custa nada para você. Você vê um vizinho carregando uma caixa, ajuda ele. Tudo isso te traz autorresponsabilidade. E as pessoas vendo isso torna você uma pessoa muito mais confiável. Como quarto passo, eu tenho a autoignição, que é entregue-se por completo para aquilo que você já planejou, para as forças que você já conhece nos outros passos e para os valores que você já definiu. Então entregue-se por inteiro, vá. E por último, autorregulação. Preste atenção nos feedbacks que o mundo está dando quando você estiver agindo. Porque muitas vezes a gente busca por validação e não por feedback. A gente busca por pessoas que validem coisas que estamos fazendo, ainda que esteja errado. Mas se eu abro os olhos para prestar atenção até nas coisas que são, às vezes, meio ruins, eu começo a ajustar a minha rota. Essa, para mim, são as 5 ferramentas. Bacana. Anotei tudo aqui, porque é o tipo de situação que a gente tem que estar lá no espelho, no guarda-roupa, para a gente olhar nessa reflexão necessária à vida. Laura, acrescenta essas ferramentas, complementa ou muda? Eu complemento. Eu achei extremamente válido o que o Vitor propôs, né? A estratégia, a metodologia dele. E também o acrescento do quanto é importante a gente olhar, primeiramente, para o nosso lugar dentro do sistema familiar. Quantas vezes nós repetimos padrões, né? Crenças, inconscientemente, daquilo que a gente aprendeu com os nossos pais, com os nossos avós, com os nossos bisavós. Isso em todas as áreas da nossa vida. Muitas vezes a gente faz escolhas, movimentos que não fazem sentido e que machuca, mas porque inconscientemente foi isso que a gente aprendeu. Então, olhar para o nosso sistema familiar nos faz dar um passo além, nos faz olhar com prioridade, nos faz nos descobrir e redescobrir sobre o nosso limite, sobre quem somos, quais vão ser nossas prioridades, o que nós queremos. Porque muitas vezes, Ludmila, a gente é apenas um gravador daquilo que a gente aprendeu. E a gente não precisa ser um gravador. A gente pode contar também, a partir daquilo que a gente aprendeu, a nossa própria história, daquilo que faz sentido hoje. E aí, às vezes, é preciso de quebrar ciclos até para se projetar, para nos projetarmos. Sim. Para não sermos mais um, e sim seres únicos nesse contexto. Isso. Laura, adorei sua presença aqui. Você que é de Patos de Minas, mas já saiu da Terra do Milho há muito tempo, hoje está em Goiânia fazendo atendimentos online. Te espero nas próximas vindas, também aqui no nosso programa. E encontros também remoto, como o Vitor está tendo com a gente aqui hoje. Adorei Sim. o nosso bate-papo. Eu que agradeço, muito obrigada, adorei estar aqui e conte sempre comigo. Ô, Vitor, muito obrigada também pela sua disponibilidade, pela sua atenção. Você já falou e acabou de lançar um livro sobre autofragilidades, traçando mais essas ferramentas aqui metodológicas que você concebeu a fim de dar sentido, significado à vida de mais pessoas que estão aí perdidas ou precisam de uma melhor compreensão sobre essas questões. Te espero mais vezes aqui também conosco no programa, viu? Foi um prazer, muito obrigado, Ludmila, muito obrigado, Laura, por compartilhar comigo aí. Eu que agradeço. Obrigada. O nosso programa continua, eu vou para mais um intervalo, continuem participando, mandando aqui as sugestões, eu vou para o intervalo, mas já peguei aqui o celular, ó, já vou ver que todo mundo está falando aqui também, e já a gente volta, e o nosso tema é violência contra a mulher, como mudar essa realidade que tanto impacta a nossa sociedade. Fique comigo, já eu volto. Desafios para o fim e também sobre a conscientização da violência contra a mulher. Assunto que a gente fala aqui agora no nosso programa Espaço Feminino. E para isso eu recebo a
Tatiana Carvalho Paiva, ela que é delegada da mulher aqui em Patos de Minas. Como vai, doutora? Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. A doutora Tatiana, além de titular da delegacia especializada no atendimento à mulher, também é integrante da Rede Patos, que a Marina Ulloa também faz parte e participa aqui conosco. Como vai, Marina? Tudo bem? Boa noite, Ludmila, tudo bem? É um prazer estar aqui com você hoje, falar um pouco da rede. E das ações necessárias aí nessas discussões que elas com certeza não terminam agora, precisam de discussões, de debates, de inferências, de interferências, porque esse é um processo que vai mudando junto com a cultura e novos desafios aparecem nisso tudo. Agora, doutora Tatiana, os dados da violência contra a mulher, eles assustam. E é aquela ferramenta que serve de parâmetro para a gente desencadear uma série de discussões necessárias. Vamos falar um pouco da realidade de Patos de Minas. Esses números, como estão agora? A gente percebe, Ludmila, se soma ao tempo que eu já respondi pela delegacia, eu fiquei um tempo em outra unidade policial e voltei, eu já somo mais de 10 anos à frente da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher. Nós sempre tivemos números altos. Em comparação assim com o estado de Minas, os números de Patos são números altos. Mas é sempre uma crescente. Porque, infelizmente, apesar de toda a divulgação, na mídia a gente percebe a todo momento essa fala, violência contra a mulher, os meios de denunciar. Infelizmente, a violência ela não para. Ela não cessa. Mas o que a gente percebe é que esses números aumentam porque a procura também aumentou, e isso é muito bom. Mas a gente, por exemplo, os casos que nós tivemos de feminicídio esse ano, são vítimas que não compareceram à delegacia de polícia. Então, talvez os casos, o que a gente internamente ali a gente comenta, talvez os casos mais graves ainda não chegam para nós. Mas, assim, tem aumentado muito, eu acho isso muito bom, mas os nossos números são altos. Só para vocês terem uma ideia, de janeiro a julho deste ano, nós tivemos 151 medidas protetivas solicitadas. Então, se a gente pegar os dias úteis, porque a delegacia é só de segunda a sexta, é mais de uma por dia. Então, assim, a gente tem uma procura muito grande, tem aumentado, e o que a gente quer é, na verdade, diminuir essa violência. Mas talvez, acho que os números aumentam, né, para depois diminuir. É, aquela questão aumenta, reflexo também dessa conscientização gerada por esses movimentos. A cultura também, muitos, o que é a medida protetiva, isso não vale nada, vale, ela funciona. Tem um valor muito importante, ela funciona, ela gera prisão no caso de descumprimento, e com o tempo, eu acho que eles estão aprendendo isso. Entendeu? Ela não é assim, é um papel. Não, ela não é um papel. Em que momento que essa medida protetiva ela é dada à mulher? Em quais são as situações? Até porque quando fala violência contra a mulher, às vezes reduz-se muito a questão da agressão, do feminicídio, do homicídio, de um crime. Que são os casos mais extremos. Isso. Mas a gente tem 5 tipos de violência. É a violência física, que é a que todo mundo fala, a agressão física, ela é vista, notória. A violência sexual, que seria o estupro, a importunação sexual, esses abusos. Nós temos a violência moral, a psicológica, que são as humilhações, o menosprezo, esse tratamento diário de você não vale nada, você não vai ser nada, você é uma incapaz, sabe? Essa agressão, essa violência psicológica, em alguns casos ela já configura até algum crime. Temos a moral, que seria as injúrias, as difamações, e também temos a violência patrimonial. Todos esses casos, Como é que é a patrimonial, só para... A patrimonial seria por exemplo, a pessoa pegar o bem dela. Na constância do casamento não existe essa violência patrimonial, salvo em alguns casos. Mas, por exemplo, o ex-namorado que se apropria, vai lá e se apropria da moto da pessoa, ou ele causa um dano patrimonial a ela, faz empréstimo no nome dela, já aconteceu.
sabe, simula os documentos, pega os dados da pessoa e faz um empréstimo no nome, causa um dano, um prejuízo para ela. É um exemplo de violência patrimonial. Todos esses casos, desses 5 tipos de violência, a pessoa que se sentir incomodada, que se sentir agredida, ofendida, ela pode solicitar uma medida protetiva. A medida protetiva são em casos graves e extremos. Por quê? Qualquer um tem direito de solicitar. Nós encaminhamos ao judiciário e lá faz uma triagem. Porque tem casos mais graves e menos graves. Mas a pessoa que se sentir violentada, ameaçada de alguma forma, ela tem o direito de solicitar essa medida protetiva. Mas o objetivo da medida protetiva é a proteção. É a pessoa se sentir mais segura, ela buscar, às vezes, uma paz que ela não está tendo, manda 100 mensagens no dia, me liga 50 vezes no telefone. Eu quero uma medida protetiva. Me persegue na rua. Perseguição. Então, para ela se sentir em paz, para ela se sentir mais segura, mais protegida. A medida protetiva, é bom eu falar, Ludmila, ela não pode ser usada como um meio de vingança. Infelizmente, isso às vezes acontece. Eu vou lhe pedir uma medida protetiva só para ele ver do que eu sou capaz. Aí passa 10, 15 dias, eu não quero mais. E aí ela pode retirar. Ela tem o direito de retirar. Só que aí, talvez, isso é muito ruim para quem realmente precisa da medida protetiva. Porque ela banaliza um instrumento que tem gente que realmente está precisando dele. Então, eu falo muito para as mulheres que chegam lá e elas não têm essa certeza. Ou vai no calor da emoção sabe? Então, a medida protetiva, ela existe, ela funciona, ela é eficaz. Mas ela tem que ser usada em casos graves, em casos extremos, e quando a mulher tem certeza daquela medida, daquele fato, entendeu? Ô, doutora, você coloca aí 2 tipos de violência, principalmente aí a psicológica e talvez a moral, que torna um pouco complicado de provar tudo isso. Então, como que a mulher deve proceder até para poder falar, olha, de fato, isso está acontecendo dentro da minha casa, até para naquela questão do seio familiar, falar, que isso, é uma pessoa tão boa, jamais vai fazer uma coisa dessa, que isso, uma pessoa exemplar, um pai de família, trabalhador, dedicado, jamais. Até para que ela também não fique desmoralizada dentro do próprio núcleo familiar, que é onde talvez ela vai buscar o primeiro apoio. É importante a gente falar que os crimes de violência doméstica familiar, eles geralmente ocorrem, eles não têm testemunha. É raro testemunha, porque quando você vai humilhar, você vai menosprezar, você vai acabar com a autoestima daquela pessoa para ela se sentir nada e justamente, às vezes, para ela não perceber que há outra opção, que há outro mundo lá fora, que aquele relacionamento é um relacionamento tóxico e por isso que eu humilho, que eu menosprezo, ele é feito individualmente. É raro isso acontecer, no máximo, às vezes, entre os filhos. Mas o que a gente tem como prova, às vezes, mensagens, alguns mandam mensagens, tem áudios, o que ela puder de prova, ou está passando por um atendimento psicológico e lá ela está relatando isso, o psicólogo pode estar fazendo um breve relatório para a gente estar anexando. São tipos penais, principalmente a violência psicológica, é um tipo penal mais recente. Mas, assim, tem admitido vários meios de prova. Então, vai depender de cada situação para estar se provando isso. Mas, às vezes, um depoimento de uma vizinha que ela desabafa, um filho ou uma filha que tem presenciado essas agressões verbais, isso tudo pode contribuir. Falando em contribuição, Marina, a gente sabe que além desse apoio do judiciário, do cumprimento das medidas, a gente sabe que existe uma lei e com essa mudança da sociedade, dos novos valores culturais que são produzidos, as mudanças também ocorrem, mas a gente sabe que também tem um outro lado, o lado humano, o lado da dignidade, de devolver a essa mulher a capacidade de continuidade, de seguir uma vida que às vezes é tão dolorosa, é tão sofrida. E a gente falava de sucesso e até a gente
você perguntou, né, doutora Tatiana, para a Laura que estava aqui, puxa, encontrar a paz também é sucesso? Sim, não é só a questão nossa gigantesca tal, então é algo às vezes isso tudo. Então como que e quais são as ferramentas que existem hoje, por exemplo, em Patos de Minas, para dar essas garantias de apoio, doutora Tatiana e Marina? Só, o que a gente percebe é isso, a violência ela existe, ela acontece, ela está aí, e com o tempo, o que a gente foi percebendo, que a atuação isolada dos órgãos, nós temos duas redes, uma rede de atendimento e uma rede de enfrentamento. A rede de atendimento, que é nós que estamos ali na linha de frente, saúde, segurança pública, judiciário, Ministério Público, Defensoria, a gente percebeu que a atuação isolada desses órgãos não estavam surtindo tanto o efeito desejado. E com a vinda da doutora Solange para a 2ª Vara Criminal em Patos, ela que tem uma longa experiência em trabalho em rede, porque ela veio de Governador Valadares e lá a rede de Governador Valadares, ela é muito forte, ela começou a trazer essa cultura para a gente, essas ideias de que a atuação em conjunto, a busca da cultura de paz e os voluntariados em diversos setores poderiam auxiliar no combate à violência. E quando a gente fala violência, eu quero deixar claro, a Rede Patos começou com a violência contra a mulher, mas hoje a Rede Patos é a violência contra os vulneráveis. São crianças e adolescentes, é a mulher, é o idoso e é o deficiente. E uma das nossas voluntárias na linha de frente é a Marina. Então a Marina vai poder falar para a gente sobre a Rede Patos. Então, conta dessas ações necessárias, desse apoio, desse resgate, né, a dignidade para essa vítima da violência. Como a doutora Tatiana falou, o trabalho em rede, ele surte um efeito muito maior. E a Rede Patos é isso, é um grupo de voluntários formado por pessoas da sociedade mesmo, da comunidade, que começa desde os órgãos públicos ao terceiro setor. E juntos nós acolhemos as mulheres e as vítimas de violência, os grupos vulneráveis, e cultuamos a paz. A gente tenta resgatar a dignidade da pessoa humana. E o nosso objetivo é justamente esse, o acolhimento das mulheres e a realização de ações assertivas e preventivas. A gente, por exemplo, em outubro do ano passado, nós fizemos uma ação no Mocambo, onde a gente fez o acolhimento de mulheres, participou a Defensoria, a PPVD, que é a Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica, a OAB Mulher, o Fórum, na frente da doutora Solange, o terceiro setor, que é o SEBRAE, SENAC, o Grupo S, todo em si, a Rede COP, e a gente fez esse evento para acolher a mulher e também para atrair mais voluntários, porque a gente sempre precisa de voluntários na linha de frente com a gente. Em todos os nossos eventos a gente precisa. Semana passada nós fizemos do Agosto Lilás, que é a prevenção ao suicídio, com a violência, com a suicídio. Em setembro, em setembro nós vamos fazer o evento de prevenção ao suicídio. Nós fizemos semana passada o Agosto Lilás com o auxílio da PPVD. O SENAC participou junto com a gente. Essa união da rede tem gerado resultados maravilhosos. Eu posso dizer, assim, particularmente, porque aconteceu na Delegacia de Mulheres. Sinta convidada a estar lá. Nossa delegacia, as pessoas chegam lá e falam, isso aqui não parece uma delegacia. Nós tivemos pinturas dos artistas da Unarte, fez uma pintura, o Moisés Salvador na parede, maravilhosa, mas maravilhosa. A recepção está um encanto. A Credicopa, né, o Cicobi, eles pintaram a nossa unidade policial e a gente tem quadros de vários artistas. Então, assim, tá tudo humanizado, sabe? A pessoa ela chega lá, ninguém vai na delegacia feliz. Se ela vai lá, alguma coisa muito grave está acontecendo. E outra, primeira coisa, ela não está bem. Então, se a gente atendê-la com humanidade, com mais respeito, o IML também nós conseguimos fazer uma reestruturação do IML, a sala onde que é feito os exames sexuais, os exames de lesão corporal, isso tudo através da rede. Tudo isso que nós conseguimos foi a Rede Patos que nos auxiliou para estar alcançando esses objetivos. Que é rede.patos, e lá nós divulgamos todos os eventos que a gente já fez e o que nós vamos fazer também.
Nós vamos deixar agora um link lá também para inscrição de voluntários, porque cada evento que a gente faz, a gente precisa de voluntários, e é sempre muito importante. Voluntários da área da saúde, médico, dentista, psicólogo, voluntários que atuam por trás, porque tem gente que não gosta de aparecer, seja financeiramente, porque às vezes chega uma vítima de violência lá, a pessoa não tem um chinelo, não tem uma escova de dente, a gente sempre precisa de ajuda em todos os âmbitos. A mulher decidiu sair de casa, ela não tem para onde ir, ela tem um lugar para ficar, mas assim, tem filhos e não tem. Aí a gente vai na rede, joga ali, ajuda, seja com um médico, seja com uma cesta básica, doações de roupas, doações de sapatos, sabe? Para a criança, doação de brinquedo. Então, assim, o trabalho tem tido resultados muito gratificantes, Ludmila. Até porque essa questão da inserção econômica, da reinserção econômica, de devolver a essa mulher o poder dela, né, não só de fala, mas de papel social e o econômico também é importante até para a questão de permanecer com uma representação e até mesmo dessa questão da causa de não largar, ou por que a mulher não abandona. Uma das grandes causas é a causa econômica. Exato. Bom, a gente vai para o intervalo último, não é isso, Adriana? Sim, sim. Então eu vou para o intervalo, já a gente volta para a gente fechar aqui o nosso programa. E eu vou contar também quem é o ganhador ou ganhadora do presente de hoje, hein? De volta com o nosso programa Espaço Feminino, aqui interação de várias pessoas. Quero agradecer a todo mundo que está participando. A Marlúcia falou aqui, doutora, que para ela, assim, uma das violências que tem maior estigma, assim, e dor é a psicológica. Talvez até pela constância, pelo tempo que a mulher é submetida àquele causados são muito grandes. Processo. Porque a violência física, sexual também, eu acho que é complicadíssima, mas talvez a pessoa se ergue primeiro, agora a psicológica vão ser anos e anos. Tem um estudo, né, Marina, outro dia a gente estava comentando isso, que a mulher que passa por uma violência, ela demora até 10 anos para ela se reerguer e para ela conseguir falar que ela saiu desse ciclo e que ela está bem. Então, o dano psicológico ou físico, sexual, ele perdura por muito tempo. Em Patos de Minas, onde buscar esse apoio? A gente sabe que a denúncia é algo... É o primeiro passo para a quebra, para o rompimento desse ciclo aí de sofrimento, que talvez exige um aparato anterior até para que essa mulher tenha força. E é isso que a gente tem, por exemplo, parceiros, nós temos estagiários da Unipan, da psicologia lá. Esse semestre foi uma beleza, vai ter atendimento lá todos os dias dos estagiários. Isso na delegacia? Na delegacia. E essa vítima passa por esse atendimento até para ela se sentir segura, para ela realmente ter a certeza dessa denúncia, qual o caminho que ela quer buscar, o que vai ser melhor para ela, que ela conseguir começar a enxergar, eu tenho outros recursos, eu tenho outros caminhos, isso não é certo, eu mereço coisa melhor. Esse auxílio psicológico, ele é muito importante. E às vezes vem até anteriormente, assim como a Ludmila falou. A Delegacia de Mulheres, ela funciona das 8 ao meio-dia, das 2 às 6 da tarde. Ali perto do Parque de Exposição, lá no primeiro andar, nós temos o 180, que é um disque denúncia, e temos também a delegacia virtual, que é uma forma também de se jogar delegaciavirtual.gov.mg.br, ela consegue estar ali fazendo boletim de ocorrência e até mesmo solicitando medida protetiva. Marina, até nessa questão da busca de apoio, a Rede Patos é também um ponto importante de apoio, conforme vocês já contaram, né, das ações, das propostas, dos planejamentos futuros. Há mais políticas aí que serão implementadas pela rede, até para criar núcleo para que receba essa mulher, acolha, que muitas vezes a doutora Tatiana até coloca, né? Não tem como ficar na casa do parente, às vezes não existe nenhum amigo para que essa pessoa fique. Então, vocês também planejam estruturar, é claro, aí também não deixando de terceirizar essa responsabilidade que é do Estado? Nós temos sim alguns projetos. A gente tem a sala de apoio, hoje nós temos a sala de apoio na Delegacia da Mulher, no Fórum,
e no IML. E a gente tem projetos de abrirmos De uma montar casa. uma casa, na verdade. de acolhimento. A gente até fez uma visita, uma casa de passagem. Que talvez, assim, uma casa, pelos números, a casa de acolhimento em Patos talvez não atenderia. Mas uma casa de passagem. Eu não tenho onde ir essa noite ou até amanhã, sabe? Para ficar ali poucos dias. Tem projetos até do setor privado para estar montando essa casa de passagem. É uma coisa ainda que está sendo números, está sendo feitas estatísticas, mas existe isso também. Porque a gente sabe que muitos municípios não contam com isso, a gente vê isso muito nas grandes cidades, nas capitais, em Belo Horizonte a gente tem boas referências nesse tipo de acolhimento, que aí são ferramentas assim práticas também para reinserção dessa mulher e além de tudo que vocês já estão nos contaram, que a gente fica muito feliz de saber que tem uma retaguarda, tem uma rede de apoio grande, além da instrumentalização da própria polícia militar e civil no combate. A Polícia Militar tem a Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica, que é muito importante também, que tem acompanhado vítimas, agressores. Então, assim, o que a gente percebe é que a estrutura dessa rede, quando eu falo a rede, é a rede para atendimento das mulheres, dos vulneráveis, ela tem se solidificado. A gente busca sempre o melhor, sempre um aperfeiçoamento em parcerias para buscar o melhor prestação de serviço a essas vítimas e mais do que isso, para que ela possa realmente sentir que está sendo bem tratada, respeitada, que ela pode sair desse ciclo de violência. Isso é muito importante. Então, deixa o endereço de novo da rede. É rede.patos. Lá no Instagram, para vocês contactarem o grupo. Lá tem todos os canais de comunicações, o site da Delegacia Virtual, os telefones e também tem o link para vocês se inscreverem como voluntários da rede. Eu sei que não precisa falar, mas eu vou reforçar aqui a NTV, o programa, estamos sempre à disposição de vocês, porque é nesse discurso ampliado que a gente luta para uma mudança de cenário. A Vanilda, ela é assistente social e ela colocou aqui da importância de tratar dessas questões que infelizmente estão crescendo, então tem que falar, tem que tratar com constância até para mobilização social. E até, o Vanilda, a cesta da Copatos vai para você, viu? É do 99681, final 92, mas obrigada a todo mundo que participou. Vi vários recadinhos aqui, é sempre gostoso ter todos vocês. Mas quero agradecer muito a presença de vocês, enfatizar então da nossa cooperação com o trabalho que vocês fazem, que é uma luta, a Rede Patos chega para poder somar a tantos esforços, porque a gente sabe que é algo que tem uma constância e, infelizmente, a gente vê números aumentados também pela própria conscientização da importância da denúncia. Sim, é isso mesmo. A gente também agradece. A Rede Patos, ela está iniciando assim, mas com grandes resultados já. E o objetivo nosso é atender vocês. É a melhor prestação de serviço para vocês e o melhor resultado, que é a diminuição desses números. Obrigada, Marina. Obrigada a você acompanhar a gente lá no Instagram. A gente sempre posta as nossas ações. E é isso, pode contar conosco sempre. Obrigada. Bom, o nosso programa termina, já passei da hora, sei que tem notícia vindo por aí, mas importante essa temática, por isso essa discussão recorrente e vamos falar ainda sempre muito mais aqui no nosso programa também com uma força, um apoio, uma corrente de dar voz e encorajamento também a todas as vítimas de violência, não a violência. Muito obrigada de novo aí pela sua participação, pela sua audiência. É muito gostoso ter você aí do outro lado, sempre aqui conosco, viu? Beijo no seu coração. Fique com Deus, viu? Tchau, tchau. NTV News prontinho por aí, Matheus Borges? Saiu do forno? Tudo pronto, quentinho, com notícias de Patos e região, te aguardando para a gente poder comentar algumas delas aqui na nossa análise da notícia, Ludmila. Então, já que você vai permitir a minha presença hoje na bancada, hoje já estarei com você. Te aguardo, Ludmila. Até já.